Existem histórias que atravessam gerações. Histórias que se recusam a morrer por mais que o tempo tente apagá-las. Entre todas essas narrativas que habitam o universo do sobrenatural, uma delas ecoa com força quase incontrolável. Amityville, uma casa que ficou conhecida mundialmente não apenas por seu visual imponente, mas por algo muito mais obscuro escondido em sua fundação. Foi um caso que marcou para sempre a carreira dos demonologistas Ed e Lorraine Warren e que ainda hoje gera debates intensos sobre o que realmente aconteceu naquele lugar. Localizada no número 112 da Ocean Avenue, em Amityville, Nova York, a casa parecia o cenário ideal para uma família buscar tranquilidade. Mas por trás das paredes claras e das janelas que se assemelhavam a olhos observando a rua, escondia-se algo que ninguém poderia imaginar. A história começou em novembro de 1974, quando Ronald DeFeo, Jr., em meio à escuridão da madrugada, caminhou silenciosamente pela casa e assassinou seus pais e seus 4 irmãos com um rifle. Nenhum dos familiares tentou fugir. Nenhum deles acordou com os primeiros tiros. Todos permaneceram imóveis, como se dormissem profundamente, esperando a morte encontrar um corpo de cada vez. O crime chocou os Estados Unidos e a pequena cidade nunca mais foi a mesma. Ronald alegou diversas versões do que o levou a cometer tamanha atrocidade. Em algumas delas, dizia ouvir vozes que o ordenavam a matar. Em outras, tentava culpar entidades invisíveis ou mesmo familiares. A verdade nunca foi totalmente esclarecida, mas o rastro de horror permaneceu dentro daquela casa. 13 meses depois, em um ato que muitos considerariam imprudência, mas que para eles parecia uma chance de recomeço, a família Lutz se mudou para o local. George e Cat, recém-casados, levavam consigo os 3 filhos de Cat. Eles haviam conseguido a casa por um preço surpreendentemente baixo e, embora soubessem sobre os assassinatos, acreditaram que uma tragédia passada não poderia afetar o futuro deles. Mas as primeiras semanas revelaram que estavam terrivelmente enganados. Desde o primeiro dia, George começou a sentir um frio permanente que parecia emanar do próprio chão. Não importava quantas lareiras estivessem acesas, ele sempre tremia, suando e arrepiado ao mesmo tempo. A temperatura da casa variava drasticamente sem qualquer explicação. E isso era apenas o começo. Os filhos de Cat começaram a acordar no meio da madrugada, assustados com vozes sussurradas que vinham dos cantos do quarto. Portas batiam sozinhas, um cheiro insuportável de esgoto surgia e desaparecia de acordo com o humor da casa, e manchas escuras apareciam nas paredes sem explicação. George, antes um homem carinhoso e equilibrado, começou a desenvolver um comportamento agressivo, cada vez mais parecido com o de Ronald antes do crime. A situação piorou quando Cat passou a ter pesadelos vívidos com os assassinatos. Ela acordava todas as noites no mesmo horário, 3h15 da madrugada, o exato momento em que os crimes haviam acontecido. Acordava com dificuldade para respirar, sentindo como se alguém estivesse sobre o seu peito, impedindo-a de se mover. A entidade que vivia ali estava deixando claro que queria ser notada. A casa guardava segredos que não queriam ser descobertos. Um deles foi revelado quando George encontrou um cômodo escondido atrás de uma estante no porão. O espaço era completamente pintado de vermelho, e o cheiro que saía dele era tão forte e nauseante que todos diziam que seria impossível permanecer lá dentro por mais de alguns segundos. O cachorro da família se recusava até mesmo a se aproximar. As manifestações evoluíram para agressões físicas. Objetos voavam pela sala, cruzes viravam de cabeça para baixo e uma figura sombria surgia nos corredores no meio da noite. Uma das filhas passou a falar com um amigo imaginário chamado Jody, uma criatura com olhos brilhantes e que aparecia nas janelas sempre que alguém tentava se aproximar demais do mistério da casa. Foi nesse ponto que os Lutz pediram ajuda. O nome dos demonologistas Ed e Lorraine Warren surgiu como última esperança. Eles já haviam enfrentado forças malignas antes, mas ao cruzar o limiar daquela casa, perceberam que estavam diante de algo ainda mais poderoso. Lorraine, médium sensitiva, sentiu uma presença esmagadora que parecia puxar seu coração em direção ao porão, como se ali estivesse a fonte do mal. Ela disse ter visto sombras se arrastando pelas paredes e ouvido gritos vindo do inferno. Ed realizou uma sessão para tentar provocar a manifestação e descobrir quem ou o que estava ali. Foi quando algo invisível atacou um dos investigadores, deixando marcas no corpo. Lorraine afirmou com firmeza:
que havia uma força demoníaca residindo na casa, uma energia tão densa que parecia alimentada por cada medo, cada lágrima e cada gota de desespero que surgia ali. A casa parecia consciente, como se respirasse, como se tivesse prazer em destruir aqueles que ousavam desafiá-la. Os Warren concluíram que os assassinatos cometidos por Ronald DeFeo não foram apenas resultado de loucura humana, mas influência direta de algo maligno que estava ali muito antes da família DeFeo pisar naquelas terras. Completamente aterrorizados, após apenas 28 dias na casa, os Lutz abandonaram tudo para trás. Eles fugiram com apenas algumas roupas e os próprios filhos nos braços. Nunca mais voltaram. Eles afirmaram que nada do que viveram foi inventado e que nenhum dos horrores poderia ser explicado pela lógica. Seus relatos se tornaram livros, filmes e principalmente um mistério que o mundo jamais conseguiu desvendar. O mal em Amityville era real, ou tudo não passou de uma farsa para lucrar com o horror. Até hoje, a casa permanece como uma ferida aberta na história do paranormal. Mudanças no número e na fachada foram feitas para afastar curiosos, mas ninguém consegue realmente escapar da verdade. A casa continua lá, silenciosa, observando, talvez esperando seu próximo assassino. Alguns moradores posteriores afirmaram nunca ter visto nada, outros dizem preferir não comentar. Ed e Lorraine Warren sempre sustentaram que aquela era uma das mais fortes manifestações demoníacas que já haviam enfrentado em suas vidas. E mesmo após anos e anos investigando o sobrenatural, Lorraine continuou dizendo que só de pensar naquela casa, um arrepio mortal percorria suas espinhas. Amityville continua sendo um lembrete de que o mal não desaparece apenas porque queremos acreditar que ele não existe. Às vezes, ele apenas aguarda, pacientemente, até que alguém abra novamente a porta e o convide a sair. Se você gosta de histórias reais como esta e quer continuar explorando os mistérios que cercam o nosso mundo, não deixe de se inscrever no canal. Ative o sininho para não perder nenhum novo vídeo e junte-se a nós em outras investigações assustadoras que ainda estão por vir. Obrigado por assistir. E lembre-se, algumas casas guardam segredos que não deveriam ser descobertos.